Nós temos agora, né, já estamos aqui conosco, nosso também amigo Luiz Cláudio Figueiredo, já está aqui a postos. Então, Luiz Cláudio, eu queria lhe passar a palavra, seja bem-vindo. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui presente conosco. Boa noite a todos. De início, queria agradecer muito ao EPSE, aos amigos do EPSE, aos velhos amigos do EPSE, com quem eu já tive tanto contato e continuo tendo. E queria também agradecer a Renata pela excelente revisão que ela fez de todo o livro, de maneira muito meticulosa, muito generosa, muito precisa. Raramente a gente encontra uma pessoa que realmente consegue transmitir de maneira tão clara uma coletânea. Não é fácil, não é claro, essa coletânea tinha um tema, os trabalhos todos convergiam, mas mesmo assim eu achei um trabalho extremamente apurado, o seu, Renata, de fazer essa revisão e essa apresentação do livro. Muito obrigado. E queria agradecer também a Renata por esse momento de música, uma música que eu adoro desde sempre. Eu sempre acompanhei essa música desde que ela praticamente foi criada e começou a ser cantada. Eu não me lembro agora, era uma cantora que se notabilizou por cantar Estão Voltando as Flores, que eu acho uma beleza de música e realmente foi de uma pertinência muito grande para esse nosso momento. Muito obrigado por ter nos proporcionado também esse momento de beleza, um momento de beleza. Bom, eu vou falar hoje com esse título meio engraçado, mas que de engraça não tem nada, que é A Mente desse Coitado. Na verdade, o texto que eu vou apresentar, ele é uma versão modificada, preparada para a ocasião de agora, de um capítulo de um livro que eu estou lançando, provavelmente dentro de um mês ou dois, chamado A Mente do Analista. E um dos capítulos fala exatamente da mente desse coitado. E a razão desse título jocoso, no fundo, é um texto do Freud. Um texto do Freud de 1937, onde ele nos diz o seguinte, é por aí que eu começo. Detenhamo-nos por um momento para assegurar ao analista a nossa franca solidariedade pelas difíceis exigências que ele tem de cumprir ao exercer suas atividades. É como se analisar fosse a terceira daquelas tarefas impossíveis em que, de antemão, se sabe que o resultado será insatisfatório. A gente sabe, por exemplo, que as outras tarefas são educar e governar. Parece que os nossos governantes atuais estão exagerando um pouco em matéria de insatisfação. Mas, enfim, voltando ao Freud, ele nos diz: mas onde e como esse coitado deve adquirir a qualificação ideal que necessitará em sua atividade? Texto de 1937, análise terminável e interminável. Acreditamos que a ideia de infinito, apresentada por Bion a partir da década de 60, para falar do inconsciente, é a melhor forma de nos introduzirmos nesse texto freudiano do final da década de 30, com a sua ideia de análise interminável. Seja de acordo com a velha proposta de trazer o inconsciente para a consciência, seja com a nova meta de fazer com que o eu adivinha onde era o isso, se o inconsciente é infinito, a análise só pode ser interminável. É nessas condições que a mente desse coitado, o analista, precisa trabalhar. A consciência é finita e efêmera. O inconsciente, principalmente quando já não se reduz ao inconsciente, ao sistema do inconsciente reprimido, é infinito, atemporal e eterno. Assim entendemos quando Wilfred Bion nos diz: o fator diferenciador que eu gostaria de introduzir
não é entre consciente e inconsciente, mas entre finito e infinito. Contrapondo a finitude da consciência e do universo do discurso a todas as dimensões do inconsciente, tal como estamos vendo desde além do princípio de prazer e o eu e o id, porque são duas obras que alteram completamente a nossa percepção, a nossa apreensão ou tentativa de apreensão da problemática do inconsciente. É fácil entender por que Bion denominou os encontros entre os humanos de bad job, mau negócio, sendo o encontro analítico o bad job por excelência, com suas turbulências, possibilidades, defesas e resistências. Em todos os encontros entre humanos, inconscientes se encontram. Mas nos encontros analíticos, em especial, é disso que se trata fundamentalmente. Diz-nos Bion. Eu poderia tentar colocar isso da seguinte forma. A realidade fundamental é infinita, o desconhecido. A situação para a qual não há nenhuma linguagem que se aproxime de descrevê-la, nem mesmo a linguagem que se toma de empréstimo ao artista e à religião. O analista, com sua consciência finita, é desafiado a lidar com a infinitude dos inconscientes, o do analisando e o próprio, e seus encontros. Suas teorias, ainda que sejam teorias do inconsciente, são tão finitas quanto suas consciências, e por isso falhas e inexatas. Pouco serviço lhe prestando quando os inconscientes se encontram. Não espanta que Freud haja designado o psicanalista como esse coitado. Em análise terminável e interminável, Freud reconhecia os grandes desafios à psicanálise e seus limites, fonte das agruras da vida desse coitado, o psicanalista. Há problemas referentes à duração do tratamento, longo demais. E ele fala, a experiência nos ensinou que a terapia psicanalítica, liberar uma pessoa dos sintomas neuróticos, é um trabalho demorado. Também o desafio à sua eficácia curativa, que é sempre discutível. E mais ainda, a sua eficácia preventiva, na verdade, bastante improvável. Há problemas também relativos ao que se poderia considerar como fim de análise, na teoria e na prática, seja no campo do que ele denomina de psicanálise terapêutica, seja no campo das análises do caráter. De todos os lados emergem as incertezas e os limites do trabalho analítico, e se complexifica o que se demanda do analista. A tudo mais se acrescenta a necessidade de muita paciência e a capacidade de suportar incertezas e frustrações. No conjunto, Freud aconselha aos analistas, em vez de pesquisar como se dá a cura pela análise, deveriam perguntar que obstáculos se põem no caminho da cura analítica. Na identificação das fontes de todas as dificuldades, Freud aponta de início a problemática pulsional. Trata-se da força das pulsões, com os graus variados de desafios impostos ao eu e às suas capacidades de síntese. Hoje falaríamos em termos de capacidades de continência e transformação das experiências emocionais. Mas não se trata apenas da intensidade, ou seja, da força das pulsões, mas também das suas qualidades em termos das forças relativas, das pulsões de vida, eros, e forças de ligação, e das pulsões de morte, tânatos e forças de desligamento, implicando agressão e destruição. São limites difíceis e mesmo intransponíveis, os estabelecidos, por exemplo, quando as pulsões de morte predominam. Mas, de outro lado,
há que considerar a problemática egóica. As capacidades egóicas para a elaboração das experiências emocionais são profundamente afetadas pelas alterações do eu. Isso é, as sequelas deixadas na organização egóica pelo recurso maciço a métodos de defesa muito arcaicos e prejudiciais. Diz Freud, a questão é se toda alteração do eu, em nosso sentido, é adquirido durante as lutas defensivas dos primeiros anos. A resposta não admite dúvidas. Logo, em seguida, Freud sustenta a hipótese de que haveria predisposições genéticas herdadas para o acionamento de tais ou quais estratégias defensivas. Isso é muito polêmico. Mas, no caso, o que nos importa aqui é que as alterações do eu são adquiridas a partir das experiências de vida do sujeito, ainda que elas dependam, em parte, da hereditariedade de certas propensões. Acreditamos que esses mecanismos possam ser chamados de arcaicos porque precedem a completa separação entre o eu e o isso. É uma hipótese aventada em Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926. Eles é que poderiam acarretar tais alterações do eu, ainda em processo de organização, reduzindo de forma quase irreversível suas capacidades de síntese. As defesas e resistências de um eu mal constituído estabelecem dificuldades imensas e limites também quase intransponíveis ao trabalho de análise. Quase sempre as coisas caminham juntas. A dominância das pulsões de morte, de um lado, e as alterações do eu, por outro, tendem a convergir para a produção de situações clínicas extremas. E, segundo Freud, além das possibilidades terapêuticas do analista. É forçoso reconhecê-lo e resignar-se, renunciando de forma cabal a qualquer fantasia de onipotência, da qual, por outro lado, nunca podemos escapar inteiramente. Mas, mesmo quando a dominância não é das pulsões de morte, mesmo quando as pulsões de vida predominam, e quando podemos também contar com uma instância egóica funcional e capaz, há limites a serem reconhecidos. O que é, em parte, decorrente do fato de que a separação entre o isso e o eu nunca é completa. A gente pensa as três instâncias mais ou menos separadas, mas se a gente for ler o Freud, ver o diagrama que ele faz, a gente vê, olha, não há separação absoluta de fato. Bom, assim sendo, entre as resistências à análise, temos muitas vezes de enfrentar o que Freud chamou de viscosidade da libido, uma das resistências do isso, mencionada no texto de 26 e também no texto que estamos examinando. Que as pulsões de morte estejam sempre operando, se manifesta para Freud pela questão dos conflitos, oposições e separações que marcam nossa vida mental, o que se revela em análise pela persistência e ubiquidade das resistências. Na verdade, nesse texto, as pulsões de morte já são mesmo denominadas diretamente de pulsões de agressão e destruição. É quando ele vai lembrar-se de Empédocles, de Girgente, que falava na discórdia, ou luta, em oposição ao amor, como precursor da sua própria concepção do dualismo pulsional. Pulsões de morte e ódio em oposição a pulsões de vida e amor, reunião. O que Empédocles colocava no plano de uma cosmologia, uma fantasia cósmica, diz o Freud traz para uma metapsicologia, que pretende reivindicar, segundo ele, uma validade biológica. Ou seja,
ainda quando o trabalho de análise é fecundo e produtivo, nunca irá fazer seu serviço se não puder reconhecer continuamente as forças de oposição, os exércitos inimigos, as resistências e sua origem mais funda, as pulsões de agressão e destruição. E entre as resistências, Freud assinala duas intransponíveis. Mesmo nas melhores condições e nos melhores casos. Fala, então, no intransponível da rejeição da feminilidade, no homem e na mulher. No fundo, trata-se da intolerância à ambivalência imposta aos humanos, tanto pelo dualismo pulsional como pela bissexualidade de base. A rejeição da feminilidade é a rejeição da condição passiva. Na mulher, a inveja do pênis. No homem, a intolerância à posição feminina diante de outro homem seriam os limites não ultrapassáveis de um processo de análise. Claro, essas ideias nos incomodam hoje porque nos parecem datadas e preconceituosas. Mas não entraremos nesse terreno e nessa polêmica. O que interessa é ver Freud pensando em limites e em resistências insuperáveis e apreciar a incidência dessas ideias na mente desse coitado, o analista. Ele acredita, por exemplo, que Ferenczi exige demais de uma análise quando presume que um bom processo analítico possa terminar com a dominação desses dois complexos. Mas, diz o Freud, em nenhum momento, nenhum outro momento do trabalho analítico se tem mais a sensação vexativa, vexaminosa, de esforçar-se repetidamente em vão, de suspeitar que está pregando no deserto, do que quando se procura mover uma mulher a abandonar como irrealizável o desejo de ter um pênis, e quando se tenta convencer um homem de que uma atitude passiva perante os homens nem sempre significa uma castração e é indispensável em muitas reações da vida. Que o impacto psicológico da diferença anatômica entre os sexos haja persistido até o fim da sua produção pode escandalizar muitos leitores atuais de Freud. Sem que, no entanto, possamos negar a pertinência dessas observações clínicas até os pacientes atuais. Mas, como disse acima, o que nos interessa nesse momento é a admissão dos limites. Limites que, no texto de 1937, Freud atribui à biologia. Ele fala: a rejeição da feminilidade pode não ser outra coisa senão um fato biológico. Aliás, como vimos acima, era também no plano biológico que ele situava a reivindicação da verdade ao conflito pulsional. Mas antes mesmo de nos deixar com a noção das resistências intransponíveis, é que Freud aponta para as resistências do analista e para as dificuldades de um trabalho em que se sabe de antemão que os resultados serão insatisfatórios. É onde a menção a esse coitado aparece, bem como a recomendação para, de tempos em tempos, o analista voltar para o divã. A formação e manutenção da mente desse coitado impõe a contínua perlaboração das contratransferências atravessadas pelos fracassos. Nós fracassamos muito. Fracassamos sempre, fracassamos, em última instância, de uma maneira, às vezes, muito vergonhosa. Isso tem que ser admitido, sem que com isso se precise renunciar ao nosso amor à psicanálise e à nossa prática. Mas, enfim, isso inclui, portanto, nessas contratransferências atravessadas pelo fracasso, inclui a própria contratransferência primordial, ou seja, a nossa disponibilidade para escutar e pensar na situação analisante,
muito abalada diante de casos muito intratáveis. Como se viu na epígrafe, ser psicanalista é saber de antemão que os resultados serão insatisfatórios. Mas, às vezes, certos pacientes exageram. Como enfrentar essa situação? Quais serão suas vias de cura? Uma, a que Freud não dedicou muita atenção, mas que nos parece essencial e exemplar da sua própria trajetória, é a produção teórica. Pensamos e escrevemos para, entre outras coisas, entender nossas dificuldades e equacionar nossos fracassos. Embora, naturalmente, também seja importante pensar e escrever sobre conquistas e realizações, e a partir das compreensões novas, quem sabe melhores, que vamos construindo sobre nosso objeto e sobre nossas práticas. Uma outra maneira de lidar com a situação é pela via da formação continuada, o que envolve estudos e supervisões. Nós, psicanalistas, nunca estamos, felizmente, satisfeitos com o que sabemos ou pensamos saber. Encontros voltados para a nossa formação continuada nunca nos parecem demais. Quanto ao tema da solidariedade, uma das nossas necessidades, como afirma Freud no texto colocado em epígrafe, é impressionante. Nossa procura por encontros e associações. O que ficou ainda mais evidente nos tempos da pandemia, do confinamento e das atividades remotas. Tempos sombrios. No entanto, em 1937, Freud não apenas nos falou dos percalços e limites que tornam as análises intermináveis, mesmo quando terminam, e terminam bem, mas ainda nos abriu horizontes para darmos novas tarefas à mente do analista. É o que encontramos em Construções em Análise, um outro texto do mesmo ano. Aí se fazem novas exigências para a mente desse coitado. Uma coisa curiosa é que nesse outro texto de 1937, o paciente também é chamado de esse pobre coitado que analisamos. Vale dizer, um autêntico bad job para os dois lados. É um coitado diante de um outro coitado. Reconstituindo mais uma vez a história de nossas práticas, Freud nos fala da necessidade da adivinhação, da interpretação e da construção ou reconstrução para termos acesso interpretativo ao analisando. Que material, diz ele, o analisando nos coloca à disposição para que possamos utilizar para levá-lo no caminho da recuperação das lembranças perdidas? Diversas coisas. Fragmentos dessas lembranças nos sonhos, pensamentos que ele produz ao se entregar à livre associação e, por fim, indícios de repetições de afetos pertencentes ao material reprimido, ou seja, transferência. Concluindo, dessa matéria-prima, devemos extrair o que buscamos. Fica evidente sua aposta original no método arqueológico para suas interpretações ou construções, apesar de não ignorar suas incertezas e precariedades. É claro, tais construções dependem de alguma capacidade de adivinhar, ele fala em adivinhar, tal como o trabalho do arqueólogo. Embora o analista trabalhe em condições mais favoráveis, já que o que procura está vivo. Não é uma civilização de fato extinta, é o via inconsciente que está vivo e emitindo sinais, nos retornos do reprimido. Em acréscimo, o que poderiam ser confirmações de suas hipóteses interpretativas ou construções são sempre ambíguas. Ainda assim, as interpretações ou construções produzem efeitos, na forma, por exemplo, de suscitar novas associações, despertar lembranças ou mesmo gerar reações terapêuticas negativas.
são modos indiretos de confirmação, mas bem mais confiáveis do que os puros sim ou não do analisando. No entanto, há situações em que a garimpagem e a arqueologia não funcionam. É quando faltam lembranças e associações e a construção, ou seja, uma interpretação construtiva, não atrai ou produz novas recordações, diz Freud. O caminho que parte da construção do analista deveria terminar na recordação do analisando, mas nem sempre chega até lá. No entanto, continua ele, frequentemente não conseguimos levar o paciente à recordação do que foi reprimido. Em vez disso, nele obtemos, se a análise foi corretamente conduzida, uma firme convicção da verdade da construção. E, de alguma forma misteriosa, a construção funciona. Ou seja, é uma construção que não produz lembranças, que não produz novas associações, mas produz uma firme convicção. E isso tem o mesmo resultado, segundo Freud, terapêutico que uma lembrança reconquistada. Há aqui um mistério a ser esclarecido. Nesse momento do texto, Freud remete-nos ao pobre coitado do paciente psicótico, que não se lembra da experiência traumática precoce, que está fora da sua consciência e das representações reprimidas, mas as alucina em seus delírios. São, ele diz, alucinações verdadeiras. Elas têm um grão de verdade, apesar de serem delírios. O surpreendente é que esse modelo é trazido para a compreensão da mente do analista e de suas construções, vale dizer, seus delírios. Diz ele mais adiante, os delírios dos doentes se apresentam para mim como equivalentes às construções que nós fazemos nos tratamentos analíticos, tentativas de explicação e recuperação que, nas condições da psicose, apenas podem levar a substituir o pedaço de realidade que é recusado no presente por outro pedaço, que foi igualmente recusado numa época distante. Assim, como nossa construção funciona por restituir uma parcela da história perdida da vida, também o delírio deve sua força persuasiva à parte de verdade histórica que põe no lugar da realidade rejeitada. Ou seja, eis aí uma nova exigência ao coitado do analista. Ele tem de ser meio louco para captar a realidade rejeitada pelo paciente. No texto, ele fala em repressão, mas devemos entender que é uma experiência reprimida no sentido amplo, pois há tempos Freud não reduzia as defesas à repressão no sentido estrito. E, na época, estava já escrevendo, por exemplo, a cisão do eu no processo de defesa, que ele publica, quer dizer, não chega a publicar porque morre antes. Há, nesse argumento, um salto que, a rigor, não chegou a ser explicitado por Freud. No caso do sujeito precocemente traumatizado, que depois não lembra, mas alucina e delira a experiência de vida muito inicial, anterior à sua capacidade de representação e registro, estamos no plano intrapsíquico. Mas quando o modelo é trazido para as interpretações do analista, construindo para o analisando uma espécie de falsa memória, que, porém, retém a verdade da experiência vivida pelo paciente, embora aparentemente perdida por ele, já estamos no plano intersubjetivo. Na verdade, Freud está aqui antecipando a noção de Reverie, do Bion. Um sujeito, seja ele a mãe do bebê, seja o analista do paciente, tem uma espécie de sonho acordado com a experiência de um outro
não suficientemente mentalizado quando a está padecendo ou quando a padeceu no passado. Parece também evidente a proximidade com o trabalho de Winnicott sobre o medo ao colapso, que é de 64. Freud nos fala da necessidade. Alô? Fica evidente também a proximidade com o trabalho de Winnicott sobre o medo ao colapso em pacientes com trauma precoce. Isso é impressionantemente antecipado por Freud em 37, quando diz: transpor material da pré-história esquecida para o presente, quer dizer, pré-história por quê? Porque é alguma coisa que aconteceu antes de haver um sujeito para poder, afinal de contas, viver aquela experiência. Então, transpor material da pré-história esquecida para o presente ou para uma expectativa de futuro é algo que acontece regularmente também ao neurótico. Com frequência, quando um estado de angústia o leva a esperar que algo terrível sucederá, ele apenas se encontra sob a influência de uma lembrança reprimida que tenta chegar à consciência e não pode se tornar consciente de algo que assustador realmente ocorreu no passado e agora é esperado no futuro. Evidentemente, parece que há aqui algumas confusões, como, por exemplo, associar a pré-história traumática à neurose e à repressão. Freud antes havia falado da capacidade de certas alucinações e delírios resgatarem um núcleo de verdade, algo vivido na infância e depois esquecido, algo que a criança viu ou escutou num tempo em que mal podia falar. Ou seja, estamos aqui no campo do arcaico e, portanto, de modos de defesa anteriores à constituição plena de um eu separado do isso. Nos termos de Winnicott, seriam as experiências traumáticas ocorridas quando o bebê não dispõe de defesas próprias e bem estabelecidas. Não dispõe ainda de um eu a quem possam acontecer coisas. Caberia, então, ao analista colocar imagens e palavras na experiência muda, que é justamente o que podemos denominar de construção delirante, tal como fez Winnicott com os pacientes com medo ao colapso, precocemente traumatizados e com parte do seu psiquismo inertes, e, ao mesmo tempo, alarmados pelo que os espera no futuro. Em resumo, no mesmo ano de 1937, Freud tanto nos obrigava a reconhecer os limites da psicanálise, quanto nos ajudava a abrir novos horizontes para ela. Ótimo! Uma nova esperança para nós e nossos analisandos. Mas nossa mente também sofre a cada nova demanda e a cada nova expansão. O trabalho é mesmo interminável e a mente desse coitado não descansa. Mas que se registre. Se no primeiro texto de 37 há um tom pessimista predominando, na verdade é um pessimismo muito bem temperado e nunca desesperado. No segundo, descortina-se um amplo horizonte de futuro. Por ele seguiram Wilfred Bion, Donald Winnicott, seguidos por André Green, Thomas Ogden, Anne Alvares, Christopher Bolas, Antonino Ferro e muitos outros. Enfim, em 1937, perto da morte, no exílio e às portas da guerra, Freud já nos falava de esperança. Esperança em tempos sombrios. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Cláudio. Obrigado. Nós temos aqui agora, né, conforme nossa programação, temos um tempo aqui para que a gente possa transmitir algumas perguntas de quem está participando. E eu
já coloquei algumas aqui que eu vou elencar para você. Temos uma primeira pergunta do nosso colega aqui do EPSI, Iraquitan Caminha, né? Eu vou colocar aqui a pergunta. Onde situar o caráter infinito do inconsciente? No caráter de abertura permanente da vida humana do ponto de vista pulsional e simbólico. Seria essa a nossa... Ô, Iraquitan, eu acho que o caráter infinito do inconsciente se dá quando o Freud abre mão da ideia de um sistema inconsciente, que é o inconsciente reprimido, da primeira tópica, da primeira teoria da mente, a teoria topográfica, pensar o inconsciente de uma maneira muito mais diversificada. Ele vai dizer, por exemplo, em o eu e o isso, que quase tudo é inconsciente. Não é porque as origens são inconscientes, ele substitui, digamos assim, a noção de inconsciente pelo isso, que é o inconsciente pulsional, pré-histórico, mas também o eu, em grande medida, funciona de maneira inconsciente, os mecanismos de defesa do eu são totalmente inconscientes, e, obviamente, o super-eu vai operar, não que se não tenha alguma consciência dele, mas vai operar de maneira inconsciente. O Freud vai dizer, num dado momento, que o mais fundo, o mais baixo e também o mais alto são inconscientes. E, na verdade, então, o inconsciente, ele é o mar, é a realidade última. A consciência finita, limitadíssima, com enorme dificuldade de fazer contato e de capturar, de apreender esse inconsciente, ela é um barquinho nadando, tentando viajar num mar complicadíssimo, cheio de ondas, cheio de perigos, né, de monstros. Então, não é apenas nesse sentido que você falou, no sentido mais, digamos, fenomenológico da existência, mas é, de fato, na metapsicologia freudiana, a partir da virada dos anos 20, né, o eu, primeiro, além do princípio de prazer, e em seguida o eu e o isso, e depois inibição, sintoma e angústia, a partir daí, certamente, faz todo sentido pensarmos a contraposição, a desproporção absoluta entre a finitude da consciência, das nossas teorias, das nossas ideias, das nossas possibilidades de entendimento, a desproporção entre a finitude disso tudo e a infinitude do campo do inconsciente que não para de se expandir, de se estender, de se transformar. A nossa consciência é, na melhor das hipóteses, atravessada por esse inconsciente e tenta, digamos, sobreviver a isso. Essa é a ideia que eu estou tomando, digamos, do Bill. Não é? O Bill, a gente vai chamar o inconsciente de infinito, tanto no livro Transformações, como depois também em alguns pedaços do Cogitações, né? Que é aquele diário do Bill. Mas a mim parece que essa ideia do Bill se apoia perfeitamente na metapsicologia freudiana a partir da década de 20. Eu vou convidar a Renata para que ela possa fazer seus comentários aí. Não, obrigada, Luiz Cláudio, como sempre, uma fala impecável do ponto de vista da metapsicologia, da psicanálise. Eu, particularmente, gosto muito quando se resgata o diálogo dos continuadores da psicanálise com o fundador da psicanálise, né? Mas me ocorreram duas coisas, não sei o que você acha, Luiz Cláudio. Eu estou pensando na questão da pandemia e esse teu título, e essa sua forma de dizer que o encontro analítico é um encontro de dois pobres coitados. Acho que, nesse momento da pandemia, acho que nós temos esse desafio de reconhecer, né? E isso aparece muito, me parece, nos encontros analíticos, a vulnerabilidade, né? Tanto do analista como do analisando, do analisante, enfim. Quer dizer, a vulnerabilidade que nos atravessa nesse momento
assim como real mesmo, que começa cada sessão. Você está bem? Está tudo bem com você, com a tua família? Quer dizer, antes de entrarmos, né, no mundo da escutativa, das associações livres, né, da atenção flutuante, como tem esse reconhecimento da integridade biológica, né, física. Isso é uma coisa deste momento, essa vulnerabilidade que nos torna todos coitados, né? Vamos dizer assim, apassivado diante dessa virulência agressiva do vírus e de outras animalidades. Né? Por falar nisso, né, você estava falando, eu lembrei de uma charge que eu vi do Pazuello com 3 cavalos, cada um indo para uma direção, e eu lembrei do Freud, do eu e o id, dizendo que o eu é um pobre coitado, que não sabe se atende à realidade, se atende ao mundo pulsional, né, às exigências do mundo pulsional, às exigências do mundo exterior, ou às exigências do super-eu, né? E aí eu pensei, poxa vida, precisa um ministro que não sabe o que fazer no cavalo, para o meu eu ficar tão perdido assim. Então, é só esses 2 comentários. Posso falar? The host has been... Tá bom. Então, Renata, claramente, né, eu acho que essa ideia de coitado e pobre coitado, ela é permanente no pensamento de Freud. Afinal de contas, viver no conflito ou viver tendo que recorrer, coisa pior, a cisões e dissociações, realmente nos deixa permanentemente na condição de pobre coitado. Então, você lembrou muito bem esse eu tentando manejar, tentando fazer uma mediação impossível, a rigor, não é? Entre a realidade, entre os impulsos e entre o super-eu, né? Com suas exigências, às vezes, absolutamente amalucadas, severíssimas, às vezes cruéis mesmo. Não é? Então, o eu realmente corta um dobrado. É um pobre coitado no meio desse tiroteio, não é? E quanto à questão que você estava falando do encontro, eu acho que todos os encontros presenciais ou, digamos, os remotos, nos deixam sempre, eu pelo menos sinto que a cada encontro analítico, em qualquer condição, a gente fica realmente completamente exposto, vulnerável, perturbado, ameaçado de alguma maneira, e você se mantém, e você sobrevive, e você atravessa, porque esse pobre coitado, ele formou-se, e mais do que isso, não é só uma questão de formação, ele felizmente tem companhia, ele tem colegas, tem associações, está filiado. Eu acho que tudo isso é fundamental para nos sustentar na nossa posição. Não que a gente fique, digamos, jogando para a plateia. Pelo contrário, é para poder estar sozinho, para poder estar sozinho com o paciente, para poder fazer esse encontro, é preciso que a gente se sinta cercado de parceiros e suportado por outros pensadores, enfim, por toda a nosso saber. Agora, realmente, a condição atual dos encontros remotos, quer dizer, além da questão da dificuldade tecnológica, que no começo era muito complicado, agora todo mundo já sabe fazer isso e se sente mais à vontade, né? Mas realmente essa condição de vulnerabilidade total em que nós e nossos analisandos estão, muda bastante, quer dizer, deixa mais a sensação realmente da vulnerabilidade e da coitadice de todos nós, né? Isso não é ruim. A mim me parece que é muito interessante, porque as pessoas podem começar assim, está bem, sobreviveu, está vivo, adoeceu, mas as pessoas depois elas continuam numa base que essa base, olha, estamos todos no mesmo barco, esse barco pode afundar. E o principal é estar vivo e encontrar a vivacidade, né? Exatamente. Para enfrentar a imensa angústia e dor desse momento, né? Sim. A barca, ela nave vá. Ela nave vai. Um espírito feliniano.
Muito bem. Luiz Cláudio, nós temos uma pergunta também do Carlos Esteves. Ele faz a seguinte pergunta. A intuição faz parte da contratransferência ou são independentes? Ele coloca aqui para Bion. Olha, eu acho que são coisas um pouco... Não é que faça parte da contratransferência. A contratransferência, ela é inevitável. Não é? Ela é inevitável porque nós estamos expondo o nosso inconsciente ao inconsciente do analisando. O encontro entre inconscientes de que fala Freud, inevitavelmente vai produzir contratransferências em nós. Uma outra questão é saber o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com isso? Então, a mim me parece que a contratransferência não é que ela inclua a intuição, mas a partir de uma experiência emocional compartilhada, que é a transferência do paciente e a minha contratransferência, eu posso fazer uma espécie de um exercício de fazer contato direto com essa experiência, sem grandes mediações, e eu acho que quando a gente fala em intuição, está falando exatamente de alguma coisa menos mediada, principalmente menos mediada por teorias e conceitos, mas, enfim, alguma coisa que nasça dessa experiência, sem muita mediação, e que possa nos esclarecer o que está se passando entre nós. A intuição serve para isso, para fazer um contato com a experiência emocional compartilhada, sem que haja a interferência excessiva de ideias prévias, de preconceitos, de pressupostos, onde eu possa, de fato, digamos, encontrar uma verdade, que é a verdade do encontro. Né? A intuição está a serviço de alcançar, ou de fazer contato com a verdade do encontro emocional que se dá entre mim e o analisando. Então, a contratransferência continua. A contratransferência, como diz o Hacker, é uma realidade constante. Nós estamos sempre, querendo ou não, reagindo de uma certa maneira, e não é uma reação consciente, é inconsciente. Então, nós estamos continuamente envolvidos pela transferência do paciente e nós estamos também produzindo continuamente contratransferência. E é, no entanto, necessário ultrapassar este puro entrevero, essa coisa complementar, transferência e contratransferência, para chegar à verdade. A grande questão para o Bion é a questão da verdade, é a procura, é o alcance, é poder fazer contato com a verdade da experiência emocional. É para isso que a intuição serve. E ela, como eu disse, precisa não ser mediada, mas ela não pode também, em seguida, não ser, digamos, trabalhada, elaborada com o recurso das teorias, que, afinal de contas, são as teorias da psicanálise que nos ajudam, desde que não atrapalhem, mas elas podem nos ajudar a dar mais sentido àquilo que nós estamos conseguindo intuir. Bem, Luiz Cláudio, eu vou ler uma pergunta que a Neuma me mandou. Só retirar essa pergunta. Enfim, a Neuma pergunta. Falando em inconsciente infinito, destacando a consciência finita do analista, realçando Freud, quando pensa e admite os limites, como atravessar os tempos sombrios de vivências marcadas por fronteiras tão móveis como enfrentamos nós, coitados analistas e pacientes, em meio à pandemia do coronavírus e, por assim dizer, a pandemia social e política que vivemos? Olha, Neumann, eu não saberia te dar uma resposta, não sei se é uma resposta. Eu acho que o que a gente tem é que trabalhar. A minha resposta é sempre o seguinte: trabalho psíquico. Né? É isso que se espera de nós, é isso que nós precisamos preservar. Né? A mente desse coitado é uma mente ameaçada por todos os lados, e principalmente por essa convicção despartida de que o nosso trabalho vai ser insatisfatório ao fim e ao cabo, né? E que vai ser muito difícil, que nós vamos enfrentar resistências, enfim, ondas contrárias e tudo mais. E, no entanto, diante de tudo isso, nós precisamos preservar a nossa capacidade de trabalho psíquico,
que é o trabalho de sonhar o paciente, é o trabalho de pensar, né? Pensar no sentido amplo e não apenas cognitivo da palavra, que é elaboração das experiências emocionais e elaboração das resistências. Nós precisamos fazer continuamente lutos das nossas expectativas, das nossas, digamos, esperanças, às vezes, né? Porque, veja, esperança é preciso ser mantida, mas é preciso continuamente ser capaz também de fazer o luto de algumas esperanças. Nem sempre as coisas vão no caminho que a gente espera e deseja. Então, fazer o luto da esperança é até importante para mantê-la renovada, para mantê-la, digamos assim, de pé. O princípio esperança, de que eu costumo falar, e hoje a Renata falou bastante disso também, fez lá a revisão do meu texto, eu acho que esse princípio esperança, ele precisa sobreviver ao luto de muitas esperanças. Tem muitas esperanças que precisam ser, a que nós precisamos renunciar, fazer o luto delas, para que a gente possa preservar em funcionamento, em bom estado, o princípio esperança como um princípio do nosso funcionamento mental que põe a nossa mente para trabalhar. Mas, fundamentalmente, em qualquer circunstância, e não apenas, vocês estão insistindo bastante, eu entendo, na questão da pandemia. Aliás, um dos textos, um dos capítulos desse meu livro sobre a mente do analista vai falar exatamente sobre isso, né? O atendimento remoto. Mas eu diria que não é apenas por conta do atendimento remoto que nós somos esses coitados, e que nós analisandos também são, e que nossos encontros são tão difíceis e tão turbulentos. É sempre, qualquer encontro entre humanos é um bad job, como dizia o Bill. Melhor não haver, mas já que aconteceu, já estamos aqui, então vamos em frente. Bem, nós estamos chegando nos nossos minutos finais, Luiz Cláudio. A gente conseguiu mais do que nosso desejo inicial de fazer um evento bastante rico, onde a gente pudesse unir duas pessoas tão importantes, né, que é você e sua amiga Renata, né, e fazer o lançamento do nosso livro virtualmente, né, que geralmente a gente faz aqui no EPS, um coquetel, está em mãos. Eu acabei de colocar agora o link para quem quiser adquirir esse livro. Logo mais a gente vai estar vendendo pelos canais da internet também. E eu queria deixar as palavras finais para que você possa fazer o encerramento e agradecer mais uma vez, em nome do EPS, sua participação, a participação de Renata, né, a participação de Graça e de Tiago, né, nesse momento que vivemos e que a gente pode, em mais um encontro virtual aqui, estar podendo discutir um pouco sobre, né, o nosso grandioso tema, que é a psicanálise. Então, eu vou deixar para que vocês, tanto você, Luiz Cláudio, como a Renata, possam dar... Renata, por favor. Gostaria de agradecer muito a participação nesse evento tão caloroso e importante, em que pudemos estar juntos, conversando, apresentando o EPS, a produção do EPS e do Cláudio, trazendo a sua mais nova produção, o seu mais novo trabalho de cultura, esse incansável escritor, né? E desejar que em breve possamos estar juntos de novo, seja virtualmente, seja presencialmente, né? Infelizmente, virtualmente ainda não podemos sentir os cheiros e os gostos, né? Dos quitutes gostosos paraibanos. Mas, em breve, né? Na esperança ativa, conquistaremos de novo esses encontros. Muito obrigada. Queria também dizer que gostaria muito da gente poder voltar a se encontrar, mas aí em João Pessoa, eu adoro João Pessoa, já morei em João Pessoa durante um tempo, há muitos anos atrás, gosto muito de voltar. A última vez que estivemos aí, estávamos exatamente eu e a Renata. Então, muito obrigado pelos convites e com a esperança de que a gente volte a se encontrar
presencialmente, se Deus quiser, se esse governo nos deixar, se a pandemia nos abandonar. Mas eu queria ainda fazer o seguinte observação, está muito interessante para mim encontrar a Renata hoje, pelo seguinte, eu tenho uma filha que ela fez antropologia, ela é mestra e doutora em antropologia, e ela é doutora na USP, ela é professora doutora da USP. E ela recentemente, quer dizer, ela sempre se interessou por psicanálise, e ela começou agora a estudar psicanálise. E agora ela está fazendo um curso de teoria psicanalítica na PUC, e ela foi entrevistada pela Renata, e a Marina foi entrevistada pela Renata. Então foi um grande prazer ter a Marina sendo entrevistada pela amiga Renata. Enfim, um novo alento também, uma nova esperança da família Figueiredo na psicanálise. Muito obrigado, Renata. Mas quando eu recebi o currículo da sua filha, antropóloga, eu falei, eu quero estudar com você antropologia. E ela só falou que era sua filha no final da entrevista. Achei muito bonito isso. E ela falou que você me mandou lembranças. Eu agradeço você. Bela cria você fez. Você é bom de produções. Bom, então, estamos satisfeitos. Tá bom, pessoal? Abraço, Graça. Abraço a todos aí. O Gustavo está sem voz. Gustavo está sem. Oi. Então, agradecemos mais uma vez, Luiz Cláudio e Renata, e são os encontros que a psicanálise faz, né? Então, acho que estamos aqui mais uma vez e faremos teremos novas possibilidades aí da gente poder, digamos, estar presentes virtualmente por enquanto. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos agora passar o resto da sexta-feira, cada um tentando curtir o seu momento. Até logo. Vocês saem ou eu tenho que sair daqui de algum jeito? Como é que é o problema? Vou desconectar aqui agora. Tá certo.